3 lugares que você não pode ir. E já começou com essa paisagem natural incrível. Agora eu não sei se é 3 lugares que é proibido a gente ir porque é perigoso, ou se ele tá falando que você não pode ir que você não tem dinheiro. É o que tá dizendo aqui o canal Abismo do Medo, né? Vamos ver se são lugares realmente mal assombrados ou se são lugares que é pra humilhar mesmo. Eu acho que não é, né? Abismo do Medo deve ser lugar mal assombrado. Muito bom nós saber os lugares que nós não pode ir, porque daí nós acaba não indo, né? Então vai que vai sem querer, entendeu? Então vamos assistir os 3 lugares, só 3, gente. Porra, daí você pode pra balada, casa de swing, na Re-Rap, tanto lugar que pode ir. Vai ficar cheio de lugar que você pode ir e 3 que não pode. Então vamos ver os 3 que não pode pra você não confundir. Existem lugares no mundo totalmente intocados pela nossa sociedade atual, e mesmo que você acredite que possa ir nesses lugares, eu te garanto que essas experiências serão péssimas. E para provar que eu estou falando a verdade, no vídeo de hoje eu vou te contar 3 histórias. Mas vou te falar um negócio, tanto lugar que eu vou que a experiência é péssima. Porra, a maioria das vezes, nossa, eu saí com o pessoal, vamos sair, vamos, falei, vamos. Aí vai pra uma balada, eu falei, nossa, já começou ruim, velho. Já começou nojeira, vai me tirando. Aí fomos pra uma balada, foi uma balada, meu Deus do céu. A balada no centro de São Paulo, meu Deus do céu. Eu não sabia o que era noia, o que era pessoa da balada. Histórias de lugares que você não pode ir. E quem vai nesses locais dificilmente terá um final feliz. E cada uma dessas histórias é pior do que a anterior. Nossa. E a última, eu acredito ser a mais aterrorizante de todas. Mesmo? Visitando uma ilha proibida. Cara, eu queria ir numa ilha, velho. Não precisa ser uma proibida. Eu queria saber que tem uma ilha perto do Brasil. Eu não sei se é uma ilha brasileira. A partir do momento que de escola é Brasil ou é de quem quiser, Dom Pedro, sei lá, quem quiser dominar lá, domina. Tem uma ilha que é só de cobra. É a Ilha das Cobras. Ela é muito famosa. Inclusive, ela é muito perigosa e é proibido a ida lá. Você não pode ir. Você tem que ter um acesso do governo pra você poder pisar naquela ilha. Um pessoal já gravou lá. É uma ilha lotada de cobra, gente. Tem muita cobra. Começamos em novembro de 2018. O Agorinha. turista John Allen Chow fez uma viagem de barco até a ilha de Sentinela do Norte, pois achou que seria um lugar tranquilo para descansar. Ai, meu cacete, eu acho que eu sei o que é. É de uma civilização? Nossa, eu tô achando que eu sei o que é, pessoal. Eu acho que quando eu vi isso aqui eu fiquei muito traumatizado. Tira a natureza e fazer o seu trabalho missionário. Porém, ele não poderia estar mais errado. E para entender melhor onde esse cara se meteu, precisamos antes falar sobre a ilha. Ela fica localizada na Baía de Bengala, entre a Índia e a Tailândia, bem no Oceano Índico. E lá vivem os sentineleses, que são uma tribo extremamente hostil e agressiva com todos que tentam chegar perto deles. E como era de se esperar, eles não têm acesso à internet ou energia elétrica e vivem de uma forma completamente primitiva. É igual lá atrás, pessoal, caçar javali, né? É como se fosse antigamente ali, eles não, né? Eles estão ali vivendo a vida deles. Mas também você vai fazer o que na casa dos outros? Não tô falando, não sei o que, eu nem lembro o que aconteceu com esse cara, mas sei que foi coisa ruim. Fica em casa, velho. Porra, pega esse barco, vai pra Ilha Bela, que a gente sabe que lá não vai dar merda. Porra, Mongaguá, Itanhaém, Santos, Charlie Brown. Ao contrário, por exemplo, de algumas tribos no Brasil, onde os indígenas têm acesso a celulares. Já a Ilha Sentinela do Norte... Mas ficou muito estranho que ele falou, eles não têm acesso a celulares. No Brasil tem acesso a celular. Parece que se você tem acesso ao celular, a pessoa não mata, né? Já a Ilha Sentinela do Norte tem quase 60 km de extensão. E os pesquisadores acreditam que lá vivam entre 15 a 500 nativos, sendo que essa estimativa... Calma aí, entre 15 e 500? É que a diferença é grande, né? Vai ter uma distância tão grande, porque eles não podem pisar na ilha para contar o número de nativos, pois seriam recebidos a flechadas. Mas longe, voltando um pouco no tempo, a descoberta da ilha aconteceu em 1867, quando um navio mercante indiano acabou naufragando perto do local, fazendo com que os tripulantes pensassem que tinham encontrado uma espécie de paraíso secreto. Só que sem um aviso prévio, os sentineleses começaram a disparar flechas com seus arcos, e os tripulantes tiveram que revidar, arremessando pedras e pedaços de pau. Mas felizmente, uma semana depois, um barco a vapor britânico apareceu para resgatá-los. Não, mas pera aí. Tomou flechada uma semana e ficou vivo todo mundo? É possível. Então não é tão perigoso assim. Se dá pra você ficar uma semana esperando um barco? Não, o pessoal jogou umas flechas lá, falou, bom, acabou agora, nós dá uma semaninha, vamos comer na fruta que tem aqui, caçando um peixe. Então também não é tão perigoso também. O capitão desse barco até escreveu uma anotação sobre o acontecimento. Ele disse que os nativos estavam completamente pelados e tinham os narizes pintados de vermelho, além de fazerem sons estranhos com a boca. Já as pontas de suas flechas pareciam ser de ferro, mostrando assim que eles tinham um certo conhecimento, apesar de serem primitivos. E 13 anos depois, em
1880, vários oficiais britânicos decidiram retornar até a Ilha Sentinela do Norte, porque estavam curiosos. E ao chegar lá, eles encontram algumas vilas bem pequenas que pareciam ter sido abandonadas há pouco tempo. Os oficiais até capturaram um casal de nativos juntamente com seus 4 filhos. Pô, mas daí é loucura isso aqui, capturaram. Mano, imagina, você mora lá, chega os malucos de bar, captura você, velho. Que porra é essa, mano? Seja bem-vindo à história do Brasil, né, velho? O Brasil aconteceu muita coisa assim também, velho. O bagulho foi louco, velho. É triste. E os levaram até Port Blair, que era a cidade mais próxima da ilha. Mas talvez por seus corpos não estarem acostumados ao ambiente urbano, o casal adoeceu rapidamente. Nossa. E os dois acabaram morrendo. Meu Deus. Já as crianças foram mandadas de volta para a ilha com alguns presentes que os oficiais haviam dado. Já em 2006, um homem com 48 anos e outro com 52 estavam em um barco tentando pescar caranguejos próximos à ilha. E os dois estavam tão despreocupados e relaxados que decidiram beber umas. Porém, eles ficaram tão bêbados que nem perceberam que a pedra que tinham usado como âncora simplesmente se soltou da corda e afundou. Como consequência disso, o barco deles atracou na Ilha Sentinela do Norte e os dois foram finalizados pelos nativos. E quem relatou isso foi outros pescadores que viram tudo de longe e até tentaram alertá-los, mas infelizmente os dois não ouviram. E provavelmente porque eles tinham pego no sono por conta da bebida. As autoridades até enviaram um helicóptero para tentar recuperar os corpos, mas como... Caralho, mano, mas tipo assim, numa situação dessa aqui, não tem como pacificar? Ou às vezes é melhor só esquecer também que tá... É, por que a pessoa tá indo lá, velho? Tipo assim, vai fazer o quê? Não tem o quê lá? Um posto de saúde? Tem um atacadão lá que o preço é mais barato? Os ativos ainda estavam na costa. Tudo que eles conseguiram fazer foi tirar essa foto. E esse acontecimento... Ah, mas eu tô falando isso, tô sendo hipócrita, eu queria lá, velho. Eu tô mentindo pra mim mesmo. Eu queria trocar uma ideia. Falei, qual que é a fita, irmão? Vocês ficam... porra, 2026, galera. Acabou, gente. Vamos viver em harmonia. Não tem por que brigar, né? Pô, nós se ajuda, eu te ajudo aqui. Cara, teu pai é o papo dos portugueses. Isso aí, não gostei que eu falei. Eu te ajudo, você me ajuda. Parece que eu tô trocando, né, coisa. Não gostei. Parece ter sido o que faltava para o governo indiano tomar uma atitude. Mas ao invés de invadir a ilha ou algo do tipo, eles decidiram proibir qualquer um de se aproximar do local. Adorei. Melhor. Resolveu, pronto, foda-se. É, tá ótimo. Lá também não tem nada, não. As doenças que tá lá já vivem lá todo o tempo, gente. Não tem doenças novas. Lá não deve ter nem chegado a virose ainda. Tá ótimo. Porém, a história não acaba por aqui, já que sempre tem alguém que quer quebrar as regras ou burlar as leis. E dessa vez, esse alguém foi o turista John Allen Chau, que havíamos mencionado anteriormente. John nasceu em 18 de dezembro de 91, no estado de Alabama, nos Estados Unidos. Ele pertencia a uma família cristã e por isso decidiu seguir os passos dos seus pais, se dedicando à religião. John adorava acampar em florestas, fazer caminhadas em trilhas e até mesmo remar de caiaque em alto mar, sendo que o jovem costumava viajar para vários países, como Canadá, México e África. Além disso, ele postava as fotos das viagens no seu Instagram, que existe até hoje, e atualmente está com 22 mil seguidores, somando um total de 821 publicações. Cara, agora um ponto curioso, por que vocês seguem as pessoas depois que as pessoas morrem? Vocês já viram esse fator? Ah, tal pessoa morreu, começa a crescer o seguidor. Eu fico pensando, vocês são malucos, velho? O que acontece nas pessoas, né? É pra apoiar. Porra, apoiava quando tava vivo, filha da puta. Van Gogh ficou famoso assim no Insta? E por causa de um missionário chamado Jim Elliot, John decidiu que iria seguir os passos dele, tentando converter ao cristianismo alguma tribo que vivesse isolada do resto da civilização. O grande problema é que a sua maior inspiração, o Jim Elliot, morreu em 1956, ao tentar pregar para indígenas agressivos no Equador. Mas apesar dessa tragédia, a chefe missionária que costumava aconselhar John revelou que o jovem se preparou durante 10 anos para essa missão. Seu objetivo era passar os ensinamentos de Jesus para a tribo dos sentineleses, e para isso, o John estudou a língua. Cara, mas peraí, velho, mora de 15 a 500 pessoas lá. O cara falou, mano, eu vou estudar a vida inteira, 10 anos estudando, que eu vou mudar a ilha dos sentineleses. Meu Deus do céu, não tinha outro lugar pra mudar, velho. Meu Deus do céu, velho, que missão foi essa? Não deu certo, né, a missão, velho, deu errado pra cacete. E a cultura dos povos antigos, além de ter feito um curso de emergência médica para atuar em lugares selvagens. Em 21 de outubro de 2018, John postou 3 fotos em seu Instagram, mostrando que ele estava em Port Blair, que é uma cidade que fica a 54 quilômetros de distância da Ilha Sentinela do Norte. Nossa. E o mais absurdo é que ele não tinha avisado sua família. Gente, que foto é essa aqui, velho? Meu Deus do céu. A família queria para um local tão perigoso. Em um diário que estava usando para documentar a sua viagem, John se referiu à ilha como a última fortaleza de Satã. Já em outro trecho, ele... A última? Ah, então realmente se for a última fazia assim, mas não era a última. Que fortaleza, velho. Mano, os caras tava lá de boa, velho. Os caras tava lá plantando as coisas deles, vivendo a vida deles lá do nada, velho. Que é isso? Que pediu ajuda
ajuda a alguns pescadores que concordaram em levá-lo ilegalmente até a ilha. E segue aqui o trecho do que ele escreveu. Eu encontrei ontem... Calma, eu tô defendendo muito, mas eles comeu a pessoa? Aí é paia também. Vamos ser... Pera aí também, né? Também é zoado também. Não sei se eles fazem isso também. Mas até agora eu tô defendendo. Mas se eu souber que comeu alguém, aí é limites. Meu limite é você comer alguém. Levá-lo ilegalmente até a ilha. E segue aqui o trecho do que ele escreveu. Eu encontrei ontem à noite alguns pescadores que eram todos crentes e que concordaram em me deixar lá. Top. Mas eu não serei acompanhado, pois os pescadores estarão no mar fazendo as suas manobras de pesca para evitar levantar suspeitas. E existe uma grande chance deles serem parados pela guarda costeira indiana. A reunião correu bem e eu confio neles, embora eu seja o único que fala inglês. Então há uma grande lacuna de idioma. E eu É ótima ideia você ir lá catequizar o catequizar ele sem falar a língua D, tá, ó, vai dar certo, com certeza, velho, é isso mesmo, mano, tem que incentivar nossos amigos. Confiando no Espírito Santo para nos guiar. A zona de desembarque foi indicada no mapa como sendo uma enseada do sudoeste da ilha, e eu parto em cerca de 3 horas. Deus, eu agradeço por me escolher antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, para ser seu mensageiro das boas novas para o povo da Ilha Sentinela do Norte. E já no dia seguinte... Eles não receberam tão bem a notícia, não. Por volta das 8 horas da manhã, John se aproximou ainda mais da ilha e contou o que aconteceu no seu diário. Peguei 2 peixes grandes com cerca de 15 quilos. Eu os coloquei em cima do caiaque e comecei a remar. Logo 2 sentinelas armados vieram correndo e gritando comigo. Ambos tinham arco e flecha, e eu gritei dizendo a frase: meu nome é John, Jesus ama vocês, e me deu autoridade para vir até aqui. Mas de repente, eu comecei a entrar em pânico ao ver eles se preparando para atirar flechas. Por isso, peguei o atum e joguei na direção deles, e eles continuaram vindo. E aí eu recuei e remei de volta como nunca havia remado em toda a minha vida. Porra, ele teve um sinal, os caras falaram, irmão, mete o pé, porra! Irmão, leva essa porra desse peixe aqui e vai embora. O cara falou, não, amanhã vai ser um dia novo. Amanhã vai ser um novo dia, vou voltar. Quem sabe, às vezes pensou, né? Pensou melhor, conversou, ela tá mais calmo, né? Não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa no dia. Pegaram os peixes que eu havia jogado. Eu senti um pouco de medo, mas principalmente estava decepcionado. Eles não me aceitaram de imediato. Agora eu posso dizer que quase fui atingido pelos sentineleses e que caminhei em direção à sua ilha. Mas agora eu estou descansando no barco e tentaremos novamente mais tarde. E apesar de ter dado uma baita sorte por ter saído vivo dessa... mas não vai dar duas, né, velho? Caramba, que cabeçudo, velho. Cara, deu pra ver que os caras já tava puto. Deu tiro nele, só não pegou. Decidiu retornar para a ilha. E dessa vez, uma criança da tribo disparou uma flecha na direção dele, que teria pego em cheio no seu peito se não fosse pela Bíblia que estava segurando e que parou o projétil. Puta, fudeu. Daí ele achou que era um sinal. Aí fudeu. Caralho, puta que pariu. Meu Deus do céu. Ele falou, não, sou o 50 Cent de Deus. Você tá ligado, o 50 Cent, né? O 50 Cent tomou um tiro e uma bala de 50 centavos segurou o tiro. 50 Cent, daí virou 50 Cent. Agora esse aqui tomou a flechada da Bíblia no peito, fudeu. Mas como John escreveu em seu diário, ele queria converter os nativos ao cristianismo a qualquer custo, mesmo se tivesse que morrer tentando. E em sua última anotação no diário, John aproveitou para se despedir da sua família caso algo desse errado, e ainda pediu para que não tentasse recuperar o seu corpo. E como esperado, em mais uma tentativa ousada de falar com os nativos, John acabou sendo finalizado por eles, e não se sabe os detalhes de como tudo aconteceu, porque obviamente o único que estava relatando tudo era o próprio John em seu diário. E se ele tá lá? Tá vendo, mano? Muita história é contada também, se ele tá lá. Mas ele abandonar o diário dele, que acharam o diário dele, né? Acharam o barco, acharam tudo. Ele pode estar vivendo com os nativos lá. Ele fez amizade com a galera, falou, gente, desisti de catequizar vocês. Qual que é a parada aqui? Nós acreditamos o quê? Nesse poste? Tá ótimo, essa árvore aqui. Só que é a cerejeira lá onde eu moro, mas tá ótimo. E pronto, né, velho? Às vezes aconteceu isso aí também, tá morando lá. Dias depois do desaparecimento, a família do John fez um post no Instagram dele, dizendo que uma fonte não confirmada relatou a morte do jovem. Olá. E no mesmo texto, a família de John descreve ele como uma pessoa amável, Como? que gostava de ajudar os necessitados e que só queria trazer amor para a tribo dos sentineleses. Tendo se passado 3 meses, em uma entrevista, o pai do John culpou o fanatismo religioso imposto por algumas igrejas, que supostamente acabaram influenciando negativamente o seu filho a se arriscar daquele jeito. Cara, eu entendo que existam missões, né? Pessoas que falam assim, cara, eu acredito muito, eu quero mudar. Agora você pegar a porra de um barco. Porra, velho, essa missão é foda, velho. Também não dá pra cumprir todas também, né, velho? Que isso, cara? Tô jogando GTA. Portões do... aqui é paia. Eu acho que é aqui... Mas, cara, eu vou falar. Se não tiver arco e flecha, tô tranquilo. Porque tomar uma flechada deve doer, viu, bicho? Puta que pariu, viu? Vamos ver.
Nosso segundo lugar fica na cidade de Paris, na França, que é um dos destinos preferidos dos turistas. Isso porque a capital Paris é conhecida por ser a cidade mais romântica do mundo, além de ter a Torre Eiffel. Mas o que a maioria dos turistas não imaginam é que tem um cemitério com literalmente milhões de caveiras e ossos escondidos bem embaixo dos pés deles. Eu já ouvi falar. E o mais louco, gente, é que se você olhar assim, às vezes você vai achar que é cenográfico. Ele vai mostrar imagens reais, realmente são vários crânios, vários ossos, você vai achar que é cenográfico, aquilo ali é pra turista, alguma coisa, e não é. Realmente são ossos de pessoas. Porque teve um período, ele vai explicar direitinho o que aconteceu, mas teve um período que morria muita gente e não tinha o que fazer nos lugares, a galera escondia embaixo e virou um depósito. Nos primeiros anos da década de 90, um homem entra sem permissão nas catacumbas de Paris, que é basicamente um local subterrâneo bastante confuso e cheio de túneis que o governo usou no passado para armazenar os restos mortais dos cidadãos. E para registrar essa jornada, o homem liga sua câmera e acende a lanterna. Ele está caminhando por um corredor bastante estreito, que com certeza causaria claustrofobia. É um monte de osso, velho, um monte de cabeça, velho, tudo empilhado. A maioria das pessoas. Ao que tudo indica, o homem está sozinho, e ele aparenta ser bastante corajoso, já que do contrário não estaria em um lugar tão assustador como esse. Inicialmente, ele caminha por alguns segundos sem encontrar nada, apenas passando por corredores com paredes de concreto, e nada mais que chame a sua atenção, até que de repente, o homem avista várias setas pintadas nas paredes, e começa a segui-las, chegando até um buraco com vários ossos dentro. Mas ao invés de ficar com medo, o homem para filmar como se fosse seu objetivo desde o começo. Ele até mesmo pega um dos crânios na mão, como se nada fosse capaz de assustá-lo. Mas conforme vai se aprofundando cada vez mais nas catacumbas, o homem é pego de surpresa e vê algo que lhe deixa completamente aterrorizado e que não conseguiu filmar com a câmera. Sendo que o homem ficou tão desesperado que dá pra ouvir a sua respiração mais alto do que nunca no Credo, velho, isso eu não sabia. E após correr por alguns segundos, como se a sua vida dependesse disso, ele deixa a câmera cair novamente. Credo, velho, isso aqui eu não sabia. E esse aqui não tem essa parada de você não pode ir, porque se eu não me engano, isso aqui é turístico, inclusive. Se você tá por lá em Paris, você pode acessar isso aí. Eu acho que você paga, né? E algum guia leva você lá. E eventualmente a bateria acaba e a gravação é encerrada. Só que antes da gente falar do desfecho desse caso, precisaremos voltar um pouco no tempo, mais especificamente no século XVIII, quando Paris começou a se desenvolver bem mais do que as outras cidades da Europa. E o que parecia ser algo bom naquela época acabou se tornando um grande problema, já que pelo fato de Paris ter se tornado tão importante, a cidade não parava mais de receber moradores novos, que vinham de outras localidades. Com o tempo, isso acabou causando uma superlotação. E é claro que várias pessoas acabaram morrendo por conta de doenças, acidentes, crimes e até mesmo causas naturais. Ué, a galera ia jogando buraco lá? Falou, gente, vamos enterrando aqui que não tem espaço. Como assim, cara? Isso aqui é loucura. E logo, os cemitérios da cidade começaram a ficar cada vez mais lotados. E para enterrar os novos corpos, as autoridades abriram as covas já existentes, tirando os cadáveres velhos para colocar os novos que chegavam no cemitério. Algumas covas até ficavam abertas e não eram mais fechadas. E como consequência disso, um mau cheiro se espalhou por Paris, fazendo com que os moradores reclamassem com o governo da época. Caralho, moleque, o fedor de Paris é gente que foi pro caralho? Nossa senhora, lá que tem rato, viu? Lá em Paris, nossa senhora, tartaruga ninja de lá, aqueles ratazana grande. E eu não sabia que era porque muita gente tinha morrido e ficou um fedor lá. Nossa senhora, que história horrível, viu? Até que um chefe de polícia chamado Alexandre Lenoir deu a ideia de colocar os restos mortais em cavernas e túneis abandonados de mineração, que ficavam 20 metros abaixo do solo e que tinham cerca de 300 quilômetros de extensão. E no início, as autoridades só jogavam os ossos de qualquer forma no local, como uma medida desesperada de se livrar dos restos. Porém, com o passar do tempo, eles começaram a organizar melhor os túneis, empilhando os ossos de forma ordenada. E em 1809, as autoridades... Mano, mas pra ficar assim, velho, isso aqui foi uma... Mano, eu ia falar uma obra de arte, horrível a palavra que eu ia usar. Mas tipo, isso aí foi feito, mano, por alguém que é muito detalhista, velho, pra ficar assim, velho. Porém, com o passar do tempo, eles começaram a organizar melhor os túneis, empilhando os ossos de forma ordenada. E em 1809, as autoridades perceberam que podiam transformar o local em um ponto turístico, e por isso fizeram várias reformas, além de deixar os túneis mais convidativos para os turistas visitarem, criando assim o que é conhecido hoje como as catacumbas de Paris. Só que apesar desse local ser aberto... Olha isso, mano, é muito, tá vendo? Olha lá, cabeça em cima, canela, tipo, é separado por peças, velho. Os turistas podem explorar apenas algumas áreas pequenas e delimitadas, já que o restante das catacumbas é fechado, e somente aqueles que têm autorização podem entrar. Mas é claro que teriam algumas pessoas que não respeitariam as regras. Existe até mesmo uma comunidade inteira que se dedica a entrar nas áreas proibidas das catacumbas. Essas pessoas... Então eu acho que na real é liberar uma parte que você paga pra você ir, né? Igual, sei lá...
Quando você vai com expedição, né? Que você vai como turista, você tem como pagar pra ir até certa parte. E deve ter uma parte que deve ser fechada. Que provavelmente deve ter uns negócios mais cabulosos, uns ossos soltos, né? Pra ninguém roubar os pedaços de osso, que é histórico aquilo ali de alguém, aquele osso, né? Já foi de alguém um dia. E eu acho que deve ser isso. Então metade é paga e outra metade é proibida. Elas adentram através dos esgotos, se esgueirando por túneis abandonados e também por pequenas aberturas às paredes. E obviamente esses curiosos correm um grande risco. Afinal, essas construções são muito antigas e por isso podem desabar a qualquer momento, já que um simples tropeço ou um escorregão dentro de um desses túneis seria mais do que suficiente para começar um desmoronamento. E há vários casos de pessoas que tentaram se aventurar dentro das áreas proibidas da catacumba e acabaram se perdendo. Meu Deus, virou decoração junto lá, fez os ossos novos. Puta que pariu, pensou, velho? Nunca mais retornando. Provavelmente morrendo de fome ou de sede sem poder pedir ajuda, esquecendo por onde entraram e se perdendo cada vez mais tentando achar a saída. E até hoje não se sabe quem era aquele homem que estava filmando as catacumbas, que começou a correr desesperadamente assim que viu algo que lhe assustou. Não, estranho também isso aí, hein? De quem que era essa câmera? O cara deixou a câmera lá. Foda, eu também deixaria também. Pra fugir do fantasma, talvez eu faria o mesmo. Sendo que só tivemos acesso às filmagens porque supostamente alguém encontrou a câmera dele caída no chão. Mas também não se sabe se essa história é realmente verdadeira. Afinal, poderia ser só alguém criando um vídeo fake. E por isso, cabe a vocês tirarem as suas conclusões. Poderia. O último passeio. Que passeio? Passei o pau na sua cara. Agora passamos para a última e pior das histórias. Ela começa em 2011. O marinheiro alemão Stefan Ramin Caralho, primeiro que ele parece muito He-Man, né? estava vivendo a melhor fase de sua vida ao lado da sua namorada Heike Dorsch. Na época ele tinha 40 anos e ela era um pouco mais nova, com 37 anos. Mas por causa de todo o estresse e problemas que sua vida na cidade grande consegue proporcionar, os dois decidiram passar os últimos 3 anos navegando pelos mares no catamarã de Stefan. E em agosto do mesmo ano, depois de passarem 17 dias consecutivos sem ver sequer um pedaço de terra como uma ilha ou uma cidade, Heike, que estava deitada no catamarã, é pega de surpresa pelos gritos do Stefan, anunciando que eles tinham encontrado terra para finalmente poder sair um pouco do mar e relembrar como é pisar em um solo firme. E ao olhar para a frente... Puta que pariu, caiu na... Quando chegou lá, eles começaram a gritar com arcos e flechas, mas no meio deles tinha um homem com uma bíblia na mão. E esse homem era nada mais, nada menos, caralho! O plot twist, o maluco tá vivo, pensou? Ia ser foda pra finalizar o arco aqui, hein? Que se deparou com 15 ilhas, uma mais linda do que a outra, e isso a deixou tão feliz que ela não conseguia mais parar de sorrir. Parecia que os dois tinham encontrado o paraíso, e que a partir desse ponto, tudo daria certo. E quando ambos desembarcaram no arquipélago das Ilhas Marquesas, tanto Stefan quanto Heike foram tratados com muito carinho pelos moradores locais, tinha gente. porque eles não estavam acostumados a receberem turistas, já que apesar de ser uma região bonita, as partes rochosas e montanhosas da ilha afastavam muitos visitantes. E com o passar dos dias, os moradores convidaram um casal para churrascos, para pescar com arpão e até mesmo para jantar dentro de suas casas. E toda essa hospitalidade fez com que Stefan e Heike sentissem que tivessem achado um lar. E é por isso que eles decidiram ficar no local por quase 2 meses. Não paga aluguel, tá ótimo, né? Vambora. Durante esse período, eles exploraram 14 das 15 ilhas existentes no arquipélago. Mano, tá tudo muito perfeito aqui. Vai morrer como aqui? Porra, natureza, não paga aluguel, comendo peixinho, galera legal, paisagem, vivendo um grande amor. Não consegui encontrar ainda nada aqui. Porém, ainda faltava uma chamada Nilko Riva. Puta que pariu, explorou todas. A última. E antes de irem embora, Stephanie e sua namorada decidiram parar com o catamarã nessa ilha e descer um pouco para explorar pelo menos o começo dela. Porém, logo de cara, eles ficaram um pouco surpresos, porque não encontraram outros barcos ancorados no mar e nem sinal de pessoas ou civilização nas proximidades. Mas ao acharem uma trilha, eles escolheram seguir por ela, até porque a essa altura da viagem, os seus espíritos de exploradores não lhes deixariam recuar. Mano, eles estavam tranquilos, né? Que eles falaram, pô, nós parou na outra, deram um peixinho pra nós. Nós parou ali e deixaram nós dormir. Na outra, a galera emprestou pra nós uma roupa. Depois de 15 minutos caminhando, os dois encontraram um pequeno vilarejo com algumas cabanas. Mas o estranho é que Stefan e Heike não sabiam dizer se as pessoas ainda moravam nesse local, ou se ele foi abandonado recentemente. Até que de repente, ambos notam que um pouco mais distante tem um cara alto ao lado de um cavalo olhando pra eles, sendo que o sujeito não estava acenando. Oxe, imagens reais, mas
eles filmaram isso aqui na hora? E sim só encarando os dois. Mas apesar disso, tanto Stefan quanto Raik decidiram se aproximar para cumprimentá-lo, porque acharam que seria falta de educação só ir embora, já que poderia acontecer um mal-entendido e os dois serem confundidos com invasores ao invés de turistas. Então o cara se apresenta e diz que seu nome é Henry Haiti e que é um morador local da ilha. E como o casal não falava a mesma língua que o sujeito, eles tiveram que se virar usando o que tinham de conhecimento em francês. Mas pelo fato de Stefan ter ficado sabendo que teria um festival de caça às cabras na ilha, ele decide perguntar se Henry aceitaria levá-lo até o local do festival, sendo uma espécie de guia para não se perder. Acabou que Henry aceitou ajudá-lo, e logo os dois começaram a caminhar, enquanto que Raik decidiu ficar esperando na praia no catamarã. Que? Vai se fuder, amor! Quer dizer, beleza, foi inteligente, né? Só morreu o cara, então, pelo jeito. Mas caralho, por que esse cara foi, mano? E outra, se eu fosse a esposa dele, fosse, tá louco? Vai me deixar aqui? Vai com esse homem, vou ficar aqui com essa tartaruga aqui, no meio do nada. Você estava ficando louco? Não, separa, então. Porque provavelmente ela estava cansada. Afinal, foram 2 meses explorando 14 ilhas. E esse era para ser o dia em que iriam embora. E após várias horas esperando, Raik começou a ficar preocupada, porque sabia que seu namorado não se atrasaria, porque tinham marcado de deixar a ilha hoje. Até que de repente, Henry surge com o seu barco falando em francês, que Stefan havia sofrido um acidente e que precisaria de ajuda para salvá-lo. Puta que pariu, velho. E agora ela confiar de atrás pra ir ajudar o marido e ao mesmo tempo não saber se o cara fez algum mal e vai junto pra morrer também. E sem pensar 2 vezes, ela entrou no barco do cara e os dois foram até a outra parte da praia. E assim que desceram, caminharam até a floresta em que supostamente Stefan estava. E obviamente a Raik estava muito nervosa. Ela olhava ao redor tentando achar o seu namorado e até gritou o nome dele algumas vezes na esperança de que Stefan responderia. Porém, logo Raik notou que Henry estava calmo demais e que não respondia às perguntas que ela estava fazendo. Mas quando Raik começou a suspeitar, já era tarde demais. Henry lhe apontou uma arma e imediatamente ela agarrou o cano e começou a lutar por sua vida. O cara até tentou atirar, mas esqueceu de desativar a trava de segurança e por isso a arma não disparou. E por ser bem mais forte e alto, Henry conseguiu imobilizar a mulher facilmente e amarrou ela em uma árvore. E sem dizer absolutamente uma única palavra, o cara se afastou e entrou na mata. E enquanto esperava Henry retornar, Raik foi tomada por uma sensação de ansiedade que nunca havia sentido antes em toda a sua vida. Pô, por que será, né? Realmente, nunca fiquei amarrado numa floresta aqui com um rapaz estranho quando meu namorado subiu. Realmente é uma sensação de ansiedade. Não tô conseguindo falar, tô dentro do Isso porque o cara poderia voltar a qualquer momento para finalizá-la. E essa tensão e nervosismo estavam acabando com a coitada. Esses minutos foram tão difíceis que Raik desejou por um instante que ele tivesse acabado com ela ao invés de deixá-la amarrada. Mas felizmente, a mulher conseguiu se acalmar um pouco e se esforçou ao máximo para tentar se soltar das cordas que estavam prendendo o seu corpo e também o seu pescoço. Só que para o seu azar, ele retornou e bateu. Então não é Glória não. Puta que pariu. Nela, além de se aproveitar da coitada. Meu E Deus. após cometer esse ato deplorável, o cara saiu mais uma vez. E por conta das agressões sofridas, as cordas acabaram ficando frouxas. E graças a isso, Raik finalmente conseguiu escapar. E ao ver a luz de uma lanterna a poucos metros de distância, ela teve certeza que era Henry retornando. E por isso começou a correr em outra direção, machucando seus pés pisando em espinhos afiados. Meu Deus. E tendo seus braços e pernas cortadas pela vegetação. Mas por uma sorte do destino, nessa noite era justamente a lua cheia que estava no céu. Meu Deus, alguém virou lobisomem. Por isso, ela conseguiu ver o caminho que precisava seguir para chegar até a praia. Olha, e ao bens a olhar para Deus. trás, ela viu a mesma luz da lanterna que havia presenciado anteriormente, revelando assim que Henry tinha dado meia volta e começou a segui-la. Só que ao entrar no catamarã do seu namorado, que estava ancorado na praia, Raik conseguiu pedir ajuda usando o telefone via satélite que tinha na embarcação. E assim que foram alertados do que aconteceu, as autoridades começaram uma busca incessante para tentar achar Stefan ou Henry. E inicialmente eles não tiveram sucesso, mas 3 dias depois, encontraram algo que lhes deixou chocados. A grande verdade escondida por trás das belas paisagens de Miyoko-Riva é que ela era o lar dos guerreiros marquesanos do século XII. Mas eles não eram como os demais guerreiros dos outros povos, pois gostavam de se alimentar de pessoas. E segundo os especialistas, essa prática tinha desaparecido da ilha faz tempo. Porém, o que descobriram é que Henry era um guerreiro marquesano. E o que... Puta que pariu, a tatuagem dele falava alguma coisa disso? Mano, dá pra entender nada disso aqui, né? E o que as autoridades encontraram foi uma enorme fogueira com o que havia sobrado de Stefan. E após ter sido capturado e condenado, Henry confessou que eliminou o marinheiro alemão e que jogou o corpo dele na fogueira. Porém, ele nunca admitiu que se alimentou do cara. Já as autoridades não conseguiram provar que ele realmente fez isso, porque afinal, o que sobrou do Stefan havia sido queimado, Só os queimados, dificultando
evitando assim uma autópsia. Mas apesar disso, as pessoas envolvidas no caso acreditam que de fato Henry usou Stefan para voltar a fazer os costumes que a sua tribo praticava no passado, ou seja, o de se alimentar de pessoas. Fala galera, qual dos 3 casos Porra, depois de se alimentar de pessoa, fala galera, deixa o like, aí você me fudeu, porra. te deixou surpreso e assustado? Que isso, Na velho, minha pera aí. opinião, o terceiro é o pior de todos, já que inocentemente confiar em uma pessoa desconhecida acabou causando a morte de uma pessoa. Mas me contem nos comentários qual você acha pior. E se você tiver outros casos que gostaria que eu falasse aqui no canal, me mandem sugestões nos comentários ou até no e-mail que está na descrição. Meu pai amado, velho, o terceiro realmente era o pior, velho. Geralmente o pessoal mente isso aí, fala, fica até o final que vai aparecer o pior. Chega no dia e fala, o pior foi o primeiro que eu assisti. Não precisava ter visto 1 hora do vídeo. O pior foi o primeiro. Aqui realmente o pior foi o último. Cara, se você gostou, você é psicopata, a gente já conversou sobre isso. Mas se você quiser apoiar aqui o vídeo, você pode, né, deixar o seu like, um comentário, se inscrever no canal, o que você quiser, o que você achar válido, tá bom? O canal Abismo do Medo está na descrição também, você pode acessar lá e assistir o vídeo na íntegra e vários outros vídeos nesse mesmo timbre fúnebre. E se quiser me acompanhar nas redes sociais, @Brino em qualquer uma delas, só seguir a gente lá que eu posto mais coisa no Insta, então procura Brino lá e segue, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.